Olá a todos, eu sou a enfermeira Luciene Araújo e no Momento Saúde deste mês nós vamos falar sobre doenças de inverno. Vem comigo! E no Momento Saúde deste mês nós vamos falar sobre as doenças de inverno. Para quem não sabe, o inverno ele teve início agora no dia 21 de junho e termina em 22 de setembro de 2021, tá? Com o equinócio aí da primavera. Bom, o inverno traz com ele muitas doenças, né? Comuns aí e que são mais propensas a se manifestarem nessa época do ano, tá? Elas acontecem aí devido às quedas de temperatura, né? O sistema imunológico fica mais suscetível ao contágio aí por vírus e bactérias. As principais doenças do inverno são as doenças respiratórias transmissíveis, né? Como os resfriados, gripes, além do agravamento de outras como rinite, asma, sinusite, otite e pneumonia. Pois este período favorece aí a circulação de vírus e bactérias, já que as temperaturas ficam mais baixas e o ar fica mais seco e há uma maior tendência em ficar em ambientes fechados. Lembrando aí vocês que as pessoas com maiores chances de sofrer essas doenças são as crianças e os idosos, por terem o sistema imunológico mais fragilizado. Lembrando também que no frio, né, as pessoas tendem a fechar mais as janelas, tanto de transportes como de casa mesmo, né, o que acaba aí fazendo com que as doenças se propaguem mais facilmente, tá bom? Só para vocês entenderem como é que funciona o sistema respiratório, aqui do lado direito nós temos o trato respiratório superior, que é a cavidade nasal, faringe e laringe, e na parte inferior do vídeo nós temos o trato respiratório inferior, que é traqueia, brônquios, alvéolos pulmonares e bronquíolos. Só para vocês entenderem como é que funciona, o nariz ele filtra as impurezas e aquece o ar, a faringe ela tem a passagem comum tanto para o ar quanto para os alimentos. A laringe são onde estão localizadas as pregas vocais, né, que produzem o som da voz. A traqueia tem um tubo de tecido cartilaginoso que possui cílios que retêm impurezas. Os brônquios e os bronquíolos levam ar aos pulmões e os alvéolos pulmonares, ele faz a troca gasosa, né, que é a hematose. E o diafragma, que é ali embaixo, tá vendo? Debaixo dos pulmões, é um músculo, né, essencial para a ventilação pulmonar. Então, quando ele desce e contrai na inspiração, e ele sobe e relaxa na expiração. Vamos listar aqui algumas das doenças de inverno mais frequentes, tá? Lembrando vocês que elas são responsáveis por aumentar a busca por consultas médicas em caráter de emergência, mas muitas vezes podem ser evitadas com cuidados simples. Bom, as principais doenças de inverno que a gente vai falar são gripe, resfriado, pneumonia, broncopneumonia, rinite alérgica, sinusite, amidalite, asma, bronquite e otite. Só para vocês saberem, no quadro a seguir estão resumidas as principais diferenças entre gripe e resfriado. A principal diferença entre a gripe e o resfriado é a intensidade de seus sintomas e, de forma mais técnica, o local afetado das vias respiratórias. De modo geral, na gripe os sintomas são mais intensos e no resfriado são mais leves e têm uma menor duração. Além disso, no resfriado, a região afetada é mais superior do pulmão, enquanto que na gripe todo o pulmão pode ser afetado. Além disso, a gripe ocorre principalmente durante o inverno e o contágio é muito fácil, tá? Bastando aí ter alguém gripado numa sala ou no ônibus que seja, que acaba aí quase que contaminando aí todos com a doença. Temos aqui uma tabela de gripe versus resfriado, né? Só para vocês entenderem as causas. A gripe ela é causada pelo vírus influenza e o resfriado pelo rinovírus ou outros semelhantes, tá bom? A duração da gripe é de 7 a 10 dias e do resfriado de 2 a 4 dias. E as possíveis complicações da gripe é a pneumonia e do resfriado é a otite, sinusite e bronquite. Os sintomas veremos a seguir, comparado aí com sintomas do coronavírus, que são bem parecidos, tá bom? Vamos lá. Os sintomas
De febre, ele é comum no coronavírus, no resfriado ele é raro e comum na gripe. O cansaço, às vezes no coronavírus, no resfriado, às vezes, e comum na gripe. A tosse é comum no coronavírus, geralmente seca, tá? Leve no resfriado e comum também na gripe, geralmente seca também. Os sintomas de espirro é raro no coronavírus, comum no resfriado e raro na gripe. Dores no corpo e mal-estar às vezes no coronavírus, comum no resfriado e comum na gripe. Coriza e nariz entupido é raro no coronavírus, resfriado é comum e às vezes na gripe. Dor de garganta às vezes no coronavírus, comum no resfriado, às vezes na gripe. Diarreia é raro no coronavírus, raro no resfriado, às vezes em criança na gripe. Dor de cabeça às vezes no coronavírus, raro no resfriado e comum na gripe. Falta de ar às vezes, né, costuma ser bem comum aí no caso de coronavírus. Resfriado é raro e na gripe também é raro, tá? Segundo aí o Ministério da Saúde, essa tabelinha aí é bem fácil de a gente ver como os sintomas são parecidos, então por isso aí esse sinal de alerta, tá ok? O tratamento da gripe e resfriado, tá? Não existem medicamentos que tenham demonstrado bons resultados no combate ao vírus da gripe e do resfriado, por isso o tratamento é direcionado ao alívio dos sintomas. Os principais medicamentos prescritos pelos médicos são os antivirais, tá? No caso de influenza, analgésicos e antitérmicos, que geralmente aí aliviam a dor e a febre. Vamos ver aqui agora a forma de se prevenir da gripe, tá bom? E do resfriado. A vacina é a melhor maneira de se evitar a gripe e suas complicações. Todos os anos é necessário receber uma nova dose, já que a composição é alterada de acordo com o tipo de vírus mais provável de se disseminar. A vacina previne aproximadamente de 70% a 90% dos casos de gripe, mas não protege contra outras infecções respiratórias, como é o caso do resfriado. Tá? O efeito preventivo da vacina é observado cerca de 2 semanas após sua administração, por isso a aplicação da vacina deve ser feita antes do inverno, época em que ocorrem os maiores índices de infecção. Mas quem não tomou ainda pode ir no posto tomar, tá, pessoal? Não tem problema. Como o vírus utilizado da vacina foi inativado em laboratório, não é possível que a vacina provoque gripe. Então muita gente fala, eu tomei vacina e fiquei gripado, tá, gente? Isso não ocorre por conta da vacina, tá bom? Porque o vírus que você está recebendo é um vírus inativado. As reações adversas que podem ocorrer costumam ser leves, tá? Como dor no local da injeção, febre e mal-estar, que duram a média de 1 a 2 dias. Há evidências de que quem recebe a vacina todos os anos desenvolve maior resistência à doença. Por isso, todas as pessoas que tiverem acesso à vacina devem recebê-la anualmente. Lembrando que para o resfriado não há vacina disponível. Então fique atento, tá? Apesar de a gripe ser uma condição passageira, sem grandes repercussões, em alguns casos ela pode causar complicações importantes. Pessoas com sistema imunológico comprometido, seja pelo uso de remédios, pela condição de saúde e pela própria idade, estão mais sujeitas a problemas, né? A complicações. Esse quadro pode culminar aí em pneumonia ou insuficiência respiratória aguda, condição aí capaz de levar à morte. Vamos falar agora das possíveis complicações da gripe, que seria a pneumonia e a broncopneumonia. Bom, uma das complicações da gripe é a pneumonia. É uma infecção aguda dos pulmões que pode ser causada por bactérias, vírus ou fungos. Os pulmões têm dificuldades em realizar as trocas gasosas, afetando a qualidade respiratória. Todas as pessoas podem desenvolver pneumonia em qualquer faixa etária, porém os casos mais graves se concentram entre os idosos e crianças menores de 5 anos. Hoje em dia, a pneumonia é a principal causa de internação hospitalar entre as doenças respiratórias e a terceira causa no geral. Olha o pulmão ali, todo afetado ali com pneumonia.
que acontece na pneumonia? Os alvéolos pulmonares ficam cheios de pus, além de muco e líquidos, dificultando aí a passagem de oxigênio. Um raio-x à sua esquerda normal, e ali onde está circulado de vermelho, um raio-x com pneumonia. Os sintomas podem surgir após uma gripe ou crise de bronquite severa, que seria a tosse com catarro, febre alta, dor no peito e calafrios. O tratamento é feito com antibióticos, analgésicos e antitérmicos. Outra complicação aí da gripe é a broncopneumonia. A broncopneumonia é um tipo de pneumonia que afeta diferentes e pequenas regiões do pulmão, enquanto que a pneumonia, a infecção pode estar concentrada numa só região do pulmão. Você pode ver ali que na imagem à direita, o pulmão ele fica cheio de pontinhos, tá? Então essa daí seria a diferença da pneumonia, que atinge geralmente uma parte única do pulmão. Então, a broncopneumonia nada mais é que uma inflamação aguda do tecido pulmonar, que em geral tem início nos bronquíolos, que são os terminais, né? Os quais se obstruem com exudato mucoporulento. Os sintomas são febre superior a 38 graus, dificuldade para respirar e sensação de falta de ar, cansaço e fraqueza muscular, calafrios, tosse com catarro, aumento dos batimentos cardíacos, lábios e ponta dos dedos arroxeados. O tratamento também é feito com antibióticos e a prevenção é sempre aquela, né, gente? Lavar as mãos com frequência, não fumar e verificar aí a vacinação adequada, tomando a vacina da gripe e a pneumo 23. Então, atenção aí com a broncopneumonia e a pneumonia. Lembrando que algumas pessoas têm maior risco de desenvolver pneumonia e broncopneumonia, que são os portadores de diabetes, pacientes uso de quimioterapia, câncer, uso de medicações que diminuem a imunidade, portadoras de sequelas neurológicas, de acidente vascular cerebral, pacientes acamados, alcoólatras e etc. Tá? Então, a pneumonia, se não tratada, pode evoluir com infecção generalizada, que é a sepsis, e insuficiência respiratória com risco de óbito. Então, o diagnóstico precoce aí, ele é muito importante para que tenha uma evolução desfavorável aí ao quadro. Bom, a quinta doença é a rinite alérgica, que nada mais é que a inflamação das mucosas da cavidade nasal causada por uma reação exagerada do sistema imunológico a partículas inaladas que são consideradas estranhas. Se você observar a imagem ali, ó, na parte inferior do vídeo, é uma imagem que os seios etimoidais, eles estão normais, tá vendo? Tá bem rosa clarinho. Já na de cima, tá bem avermelhado e o olho tá bem vermelho também, começa a ir lacrimejar, que nada mais é um dos sintomas aí da rinite alérgica. Geralmente o que causa essas crises são pelos de animais, mofo, poeira, perfume, tá? Então costuma ser bem complicado. Os sintomas são olhos vermelhos, coçando e lacrimejando, espirros, congestão nasal e nariz escorrendo, coceira na garganta e tosse. O tratamento e prevenção da rinite alérgica, né, sempre manter a casa bem ventilada, a limpeza precisa sempre ser feita com pano úmido, evitar varrer para não levantar poeira, tá? Fazer lavagem nasal, tanto com soro ou com água morna na hora do banho. E geralmente, como medicamento, os médicos costumam passar antihistamínicos, que são antialérgicos, descongestionantes nasais e corticoides. Alguns casos o médico entra também com vacinas. Tem também a sinusite, que nada mais é a inflamação dos seios nasais, que são as cavidades no crânio em torno do nariz, provocada aí por alergias ou infecções por vírus ou bactérias. Se você olhar na imagem ali, do seu lado esquerdo aqui, tá tudo sequinho, a imagem tá bem vermelhinha. Do lado doente, à direita, tá amarelo, que nada mais é do que pus, né? Por isso que inflama. Aí tá inflamado, fica amarelinho e geralmente aí tem que entrar com algumas medicações para aliviar. Os sintomas da sinusite são dor de cabeça, pálpebras inchadas, congestão nasal, secreção nasal também, dor nos olhos. Sensação de peso no rosto, dor de garganta, nariz escorrendo e perda de apetite. O tratamento são corticoides, antibióticos e descongestionantes. E a prevenção,
Lavar o nariz com soro fisiológico ou na hora do banho mesmo com água morna. Isso é muito importante e ajuda aí em qualquer doença, como vocês estão vendo aqui. Outra doença que é bastante comum nessa época é a amidalite, né? A famosa dor de garganta, que nada mais é que a inflamação das amígdalas, que é causada pelo desequilíbrio da flora bucal devido à mudança de temperatura, permitindo assim a proliferação de vírus e bactérias. Olha, gente, como é que fica feio, né? Os sintomas são a famosa dor de garganta e dor ao engolir, mau hálito e febre. O tratamento é feito com anti-inflamatórios ou antibióticos e a prevenção aí é evitar mudanças bruscas de temperatura, tá? Então sempre se agasalhar. Nessa época, assim, por exemplo, você tá deitado, você vai tomar um copo de suco com gelo. Com certeza no dia seguinte você vai amanhecer com dor de garganta, justamente pelo quê? Por causa dessa mudança brusca aí de temperatura, tá bom? A asma, né, também é uma das complicações aí desse período de inverno, que para quem sofre de asma, né, esse período é crítico, né, pois a exposição ao ar frio e seco pode irritar aí os brônquios, desencadeando aí crises de tosse e de falta de ar. Então a asma nada mais é que uma inflamação do pulmão e das vias aéreas que provoca inchaço e estreitamento dos brônquios, o que dificulta a passagem de ar, tá? À sua esquerda aqui na imagem tem os brônquios normais, tá? Para que vocês consigam ver aqui, cadê? Aqui. Aqui, esse aqui é os brônquios normais, tá vendo? O buraquinho aqui tá tudo bonitinho. Já aqui no asmático, ó, ele fica obstruído, tá vendo? Tem um processo aqui de inflamação, fica mais edemaciado aqui, tá bom? Isso que acontece aí na asma. Os sintomas são chiados no peito, que nem de um gatinho, por isso que eu coloquei a imagem ali, lembra bem o gatinho, tosse e sensação de falta de ar. O tratamento é com broncodilatador e a prevenção é evitar contato com poeira, mofo, produtos de limpeza, que geralmente desencadeia essas crises. A bronquite também é bem similar aí à asma, é uma inflamação dos brônquios, né, que impede a chegada de ar aos pulmões. Como eu falei para vocês também aqui, tá vendo? Aqui é um brônquio normal, tá bem livre aqui no meio, já aqui na bronquite tá cheio de secreção, o que dificulta aí a passagem de ar, por isso que a pessoa sente a falta de ar. Os sintomas é tosse, falta de ar, chiado no tórax e febre. Os agravantes, cigarro, cheiro de tinta, perfumes, poeira, que também, como complicação, pode levar a uma pneumonia, tá? Uma bronquite mal curada. O tratamento é a utilização de vaporizadores, analgésicos, inalação, broncodilatadores, hidratação e descongestionantes nasais. E a prevenção é evitar os agravantes fazendo o uso correto das medicações, ok? E a 10ª doença aí, a gente vai falar sobre a otite, né? A famosa dor de ouvido, que é causada por um vírus ou bactérias que infectam a garganta e migram até o ouvido. Então, você vê que uma doença acaba levando a outra, né? Se não for bem tratada e curada direitinho, tá bom? O que causa a otite são vírus e bactérias que entram no ouvido interno através da tuba auditiva, em decorrência do acúmulo de muco na nasofaringe. A otite média é muitas vezes consequência de algum resfriado, infecção respiratória ou faringite. Também pode ser causada pelos acúmulos de muco de processos alérgicos como rinite e sinusite, ok? Os sintomas são a dor no ouvido, vermelhidão, febre, irritabilidade, presença de secreção e diminuição da audição. Gente, olha só esse ouvido, essa imagem aqui à direita, como é que fica o ouvido se não for tratado aí direitinho. O tratamento da otite nada mais é que com antibióticos e analgésicos. E a prevenção é que quando a pessoa ficar resfriada durante as crises alérgicas, rinite e sinusite, é lavar as narinas com soro fisiológico, água morna, né? Várias vezes ao dia aí para evitar a otite. Como eu sempre falei, na hora do banho ali, aproveita para lavar bem o nariz, que já ajuda bastante, tá bom? Porque você vê, não tratou a sinusite, não tratou a rinite, já leva uma dor de ouvido que vai cada vez mais prejudicando, então tem que se cuidar aí. Agora vamos para as dicas da enfermeira, para evitar aí as doenças do inverno.
Como se proteger dessas doenças que a gente acabou de falar? Então vamos lá. Para redobrar os cuidados com a saúde e evitar as doenças de inverno em tempos de Covid, é muito importante adotar alguns cuidados, como lave bem as mãos, ou, como não tiver condições, use álcool gel, evite aglomerações, use máscaras de proteção, adote hábitos saudáveis, né? Uma alimentação saudável, uma alimentação para aumentar a imunidade, né? Consumindo aí bastante alimentos com fontes de vitamina C e minerais, como alho, gengibre, frutas cítricas, beterraba, entre outros, ajuda aí bastante a aumentar a imunidade. Faça atividades físicas, né? Isso aqui aí, acompanhando aí as imagens através dos vídeos do parque, né? Ajuda bastante. Mantenha a casa limpa e livre de poeira, evitando varrer, sempre passando um pano úmido, tá bom? Beber cerca aí de 2 litros de água por dia. Mas tá frio, eu vou beber só água, enfermeira. Não precisa beber só água, né? Que acaba dando um pouquinho mais frio, então às vezes o corpo tá bem quentinho, acaba estranhando. Beba suco natural, toma um chazinho quente, tome uma sopinha, né? Uma sopa mais líquida, tudo isso também é líquido, gente. Não precisa ser somente água, tá bom? Evitar de ir de forma desnecessária ao pronto-socorro, tá? Pois é um ambiente com alta probabilidade de contaminação. Evitar aí o contato próximo com outras pessoas doentes. Além disso, é recomendada a vacinação anual contra a gripe, tá? Ela é capaz de proteger contra os principais vírus causadores de gripe neste período. Então, essa vacinação é especialmente importante para pessoas com maior risco para desenvolvimento de quadros mais graves de gripe e pneumonia viral, como os idosos, crianças, gestantes, tá? Diabéticos e portadores de doenças pulmonares, cardíacas ou autoimunes, tá bom? Agora que você já conhece as principais doenças de inverno, chegou a hora de vocês se protegerem, tá, pessoal? Então, contamos com vocês. Se cuidem, que se Deus quiser, em breve estaremos todos juntos novamente. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.